Oi, eu tenho duas perguntas aqui para o pastor Gilberto. Eu acho que dá para fazer as duas de uma vez. Gilberto, como é testemunhar Cristo em meio aos professores acadêmicos? A seguinte de professor para professor. Gilberto, como manifestar o reino para os nossos alunos com tantas questões de ética? O pastor já respondeu de forma muito simples. O evangelho é tão simples, mas tão simples, que nós não acreditamos que é tão simples assim. E o relacionamento mais específico de evangelismo é semelhante a uma frase de Billy Graham, por exemplo. A cada 100 homens, um lerá a Bíblia. Os outros 99 lerá o cristão que existe em você. Se você é uma carta viva, você será uma carta de alforria e o Senhor se revelará, obviamente. E uma frase muito clássica, medieval, de Francisco de Assis, inclusive, é uma bússola para o ministério do Fire, por exemplo. Quando ele disse: prego o evangelho a todo momento e se preciso for, use palavras. Eu me relaciono como um homem, não como um anjo, embora sou pastor. Eu me relaciono como um ser humano. Então, eu acredito no relacionamento humano, no relacionamento social. Eu não abro mão de um relacionamento com alguém que é espírita pelo fato dele ser espírita. Ele é meu amigo de faculdade, é o meu aluno. Então, o relacionamento de influência é a partir da minha própria vida. Nada mais simplório a partir de Cristo, como ter um próprio Cristo como imagem de vida e ter a fragrância dos céus. É por isso que eu não acredito que o céu é o nosso destino. Para mim, de fato, o céu é a nossa origem. E se é a nossa origem, que seja feito nos campos como é feito no céu. Pastor Clérimundo, como devo me posicionar em relação aos direitos humanos? Primeiro, procurando conhecê-los. Em segundo lugar, procurando assegurá-los a todas as pessoas, não é? A ONU, a Organização das Nações Unidas, que veio suceder a Liga das Nações depois da Segunda Grande Guerra Mundial, tem procurado divulgar os direitos humanos entre as nações, né? E o Brasil é uma das nações signatárias da ONU e que tem procurado fazer cumprir os direitos humanos aqui no nosso país. Tem procurado. É claro que nós estamos muito longe ainda, muito distantes da situação ideal, porque a situação ideal é assegurar direitos humanos a todas as pessoas, a 100% das pessoas. Nós estávamos aqui no sábado num fórum social e à minha direita estava o pastor Antônio Carlos, da Presbiteriana lá da Barra, no Rio de Janeiro, e ele trabalha essa questão, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil e até fora do Brasil. E ele estava falando da dificuldade que ele tem de defender direitos humanos a favor dos policiais. É muito mais cômodo, é muito mais politicamente correto defender direitos humanos em favor, em prol das pessoas que moram lá no morro, dos favelados. E quando ele foi chamado para falar sobre direitos humanos para os policiais, primeiro ele ficou surpreso de haver recebido aquele convite, até porque, né, para muita gente, policial não tem direito humano, não é? Então a gente tem que conhecer os direitos humanos, defender os direitos humanos, proteger os cidadãos. É uma obrigação do Estado, é um dever do Estado. O Estado existe para isso também. E o cristão muito mais, não é? A gente tem aprendido a dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, a cada pessoa aquilo que lhe pertence, não é? E assim por diante. Pastor André, posso dar uma palavrinha sobre isso? Queridos, quando nós pensamos em direitos humanos,
eu gostaria que nós fizéssemos sempre uma distinção entre religião cristã, cristianismo e os discípulos de Jesus. Porque o cristianismo tem desrespeitado os direitos humanos historicamente. Vou dar um exemplo concreto. Aliás, por falar em cristianismo, aquele libertador lá da Índia, Gandhi, Mahatma Gandhi, quando falaram de Jesus para ele, ele disse assim: Jesus eu aceito, eu não aceito é o cristianismo. Tudo que termina com ismo me provoca uma sensação nem sempre agradável. Islamismo, comunismo, cristianismo. Mas veja o que o cristianismo fez. Na época dos cruzados, os cristãos, em tese, chegaram a Jerusalém. Tem até um filme sobre isso chamado Cruzados ou Cruzadas, uma coisa assim. O filme não é totalmente fiel à história, mas parece muito. Quando os cristãos chegaram lá, o cristianismo, aliás, porque não eram de fato cristãos, discípulos de Cristo que estavam ali, mas representantes de um poder religioso. Quando eles tomaram Jerusalém, eles decretaram 3 dias sem lei. O que eram os 3 dias sem lei? Está liberado para matar todo mundo que você, soldado cruzado, conseguir matar. E eles entraram, fecharam Jerusalém antiga e acho que não deixaram ninguém vivo. No hipérbole chegam a dizer que o sangue chegava ao joelho dos animais. Muito bem. E eles tomaram Jerusalém. Depois deles, Jerusalém foi tomado por um que é tido como herói para os egípcios, que foi Saladino. Se você chega na cidade do Cairo, quem vai do avião para o centro, o pastor já deve ter visto, à direita você tem a cidadela de Saladino. Saladino, um herói do Islã, também tomou Jerusalém dos cristãos. E sabe o que ele fez? Quando ele cercou a cidade, ele disse assim: todo mundo vai ter que pagar pela vida. Começa pelos mais ricos. Depois foi baixando, até que chegou nos que não tinham como pagar. E aí Saladino disse assim: por esses eu vou pagar. Sabe quantos ele matou? Nenhum. Os que chegaram com uma cruz no peito, representando o poder opressor da religiosidade sem entendimento, sem Bíblia, sem Jesus, sem Deus, levou à morte. E aquele que foi lá para combatê-los não matou nenhum. Queridos, há quem diga que Jesus fez opção pelos pobres, pelos desajustados, etc. Eu diria que Jesus fez opção por todo mundo que precisava dele e que reconhecia que precisava dele. E é claro, queridos, era óbvio, ululante, que Jesus tinha que aplicar um princípio hoje muito ausente, que é o princípio da equidade, mais do que de justiça. Justiça é igual para todos, equidade é tratar os desiguais de forma desigual. Eu sei que a gente não tem que defender quem matou para tratá-lo como um cordeirinho que não fez nada de errado. Mas os desiguais precisam ser tratados de forma desigual. Eu fico um tanto impressionado quando eu vejo, por exemplo, pastores defendendo a pena de morte, que hoje é uma bandeira, infelizmente, da esquerda, uma esquerda virulenta que defende que não pode haver pena de morte, enquanto alguns pastores defendem. Queridos, não precisa de outro inocente para morrer, não. Jesus morreu na pena de morte. Tem alguém mais inocente que Jesus? Então, queridos, eu acredito que nós ainda temos um compromisso de entender o seguinte: nós temos o dever de tratar os desiguais de forma desigual, e nós não fazemos isso. Aqui eu vou fazer uma meia-culpa como pastor, falo por mim, não falo pelos outros, mas a igreja de Jesus não é, especialmente no Brasil, um bom exemplo de equidade, nem de cuidado com os direitos humanos.
A igreja de Jesus é uma igreja assim: a parte de baixo dela às vezes está vestido com uma calça puída, e a parte de cima com um paletó, com um terno Armani, com uma gravata de seda. Uma parte está na miséria, outra parte está na babesca. Isso não é igreja, não está certo. A igreja de Jerusalém passou necessidade, as outras igrejas mandaram ajuda para lá. Não há direitos humanos se as pessoas tiverem tanta diferença no meio da família, quanto mais vai haver lá fora. Finalmente eu diria o seguinte, sem tempo para discorrer: para mim, o avivamento protestante do século XVI, que foi a reforma protestante, o maior avivamento desde o primeiro século, fez pelos direitos humanos mais do que fez qualquer outro movimento na história, mesmo os movimentos abolicionistas, como aqui no Brasil, conduzido, por exemplo, por Joaquim Nabuco. Muito interessante, muito bom, mas ninguém fez mais pelos direitos humanos do que uma frase, e a frase é: o justo vive pela fé. Quando a reforma foi implantada, naquele tempo era o tempo dos senhores feudais. Sabe qual era o direito de quem morava dentro de um feudo? Nenhum. Você lembra daquele filme Coração Valente? Ele casa, mas o dono do feudo vai lá buscar a mulher para ele, e ele diz: não, a minha você não leva. Ele diz: se eu não levo, então eu mato, porque ela é propriedade minha, e matou a moça. Lembram disso? E dali começa a confusão toda, porque era direito do senhor feudal dormir com ela na primeira semana do casamento. Aí vem a reforma protestante, abre a Bíblia e diz assim: o justo vive pela fé. Então, pela fé, pela graça, por meio de Jesus, qualquer pessoa tem acesso a Deus. E uma pessoa que tem acesso a Deus vê todo mundo abaixo dele. Não tem senhor feudal, não tem rei, não tem clero, não tem papa, não tem ninguém, porque aqui ó, só eu e Deus. Se você tem como entrar pela porta da casa privada do presidente da república, porque você é amigo chegado e vai tomar cafezinho lá à tarde, você está preocupado se o cerimonial dele vai deixar você entrar ou não? Se disser não pode entrar, você diz: amanhã no café da manhã eu falo. Queridos, isso aí libertou a humanidade. Isso libertou a humanidade, porque quem fala com Deus cresceu muito. Não tem ninguém acima dele. É o que eu penso. Amém. Um pouco de política agora. Pastor Gilberto, qual deve ser o posicionamento do jovem cristão em relação às políticas de esquerda e marxista? Eu não defendo o marxismo de forma alguma. Quando Marx escreveu o Manifesto do Partido Comunista com Friedrich Engels, ele tinha uma filosofia específica para o século XIX. Inclusive, uma das frases das ciências humanas é: não sois máquinas, homens és quem sois. E ele vai e compara o homem como um produto do meio. E Karl Marx, ele tem um devaneio em relação ao contexto social. As humanas no Brasil, depois da ditadura militar, sobretudo a partir desses últimos 16 anos que o PT governou, começou a exercer uma espécie de ditadura influenciativa. Eu costumo dizer que, desde quando o Brasil descobriu que nós sitiaríamos a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, nós começamos a preparar a banheira para o gringo tomar banho nela. Nós começamos a imitar de forma muito erudita, como esquerda, por exemplo, toda a imbecilidade norte-americana e europeia, sobretudo os movimentos humanistas e ideológicos, como a Marcha das Vadias, que é o movimento feminista, como o movimento LGBT, o movimento pró-aborto e assim sucessivamente. Nós só esquecemos de imitar a educação que por lá funciona. Com isso, uma crescente massa mediática, sobretudo a partir do contexto LGBT, tem crescido no Brasil. Então, falar de esquerda no Brasil é falar de ditadura influenciativa. Eu não acho que tem uma conotação específica, inclusive é uma ditadura influenciativa em relação aos direitos humanos. Eu tive a oportunidade de ter um contato com Marina Silva de forma muito contundente. Ela é uma voz do reino de Deus em relação aos direitos humanos, mas ela não defende característica ideológica. Ela defende uma participação educacional, inclusive.
Eu acredito que o Senhor ele pode levantar homens a partir de Cristo, que pode exercer política, exercendo inclusive a partir da justiça do reino de Deus. E eu tenho uma visão muito otimista sobre o reino no Brasil e uma visão muito otimista sobre o reino nas nações da terra. Eu tenho visto muitos jovens que estudam ciências políticas, muitos jovens que estudam sociologia, que podem exercer uma política muito significativa, não somente a nível discursivo, mas também a nível prático. Por exemplo, nós temos um rapaz no FAI universitário, que ele foi o advogado da bancada evangélica, e é um amigo pessoal, ele passou inclusive no concurso para juiz recentemente. Ele que escreveu o artigo científico, ou melhor, ele que promulgou algumas normas que derrubou a PL 122, por exemplo, a partir da bancada evangélica. Eu acredito que o Senhor, ele pode usar jovens nesse tempo, influenciados pelo reino de Deus, que pode fazer muita diferença e ser uma voz a partir da justiça social por causa de Jesus. Essa é a minha resposta. Todo jovem cristão sonha em fazer um seminário de teologia, mas se depara com a necessidade de um curso profissionalizante. Como lidar com esse dilema? O que priorizar? E se houver uma vocação específica, o que fazer? Pastor Glênio. Todo jovem cristão sonha em fazer um seminário de teologia. Que bom se isso aqui fosse verdade, né? Todo jovem. Seria maravilhoso, né? Todo jovem. Então todo jovem estaria seguindo Pedro, né? Crescer na graça e no conhecimento. Mas se depara com a necessidade de um curso profissionalizante. Olha, existem bons cursos profissionalizantes oferecidos hoje pelo governo, inclusive em Anápolis, onde temos uma escola técnica federal. É bom o jovem se profissionalizar, não é? O curso profissionalizante ele é mais rápido. Geralmente o bom aluno já sai dali empregado, trabalhando numa empresa, mesmo em épocas de recessão econômica, como essa que a gente está vivendo, de desemprego crescente, 10 milhões de brasileiros aí, não é, desempregados, etc. O jovem precisa também fazer o curso profissionalizante. Como lidar com esse dilema? O que priorizar? Olha, é difícil eu dizer isso aqui, né? Vou citar a Bíblia, vou citar Cristo, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É claro que se você colocar em primeiro lugar o curso teológico, certamente Deus proverá para você as condições, haverá de prover para você as condições para você também se profissionalizar, tá? E se houver uma vocação específica, bom, aí ela é algo muito forte, né? E você certamente, tendo uma vocação específica para o santo ministério, dará prioridade a esta vocação. Eu não sei quem fez essa pergunta. Se for membro da nossa igreja, eu gostaria que você depois falasse comigo particularmente, porque nós temos procurado, enquanto igreja, apoiar financeiramente os jovens que querem estudar. Nós temos apoiado jovens na faculdade de medicina, já ajudamos vários deles a colarem grau, engenharia, direito, não é? Temos procurado fazer isso. A igreja precisa fazer isso, tá bom? Pastor Alcides, que procedimento tomar quando o seu filho, desde pequeno, criado na igreja e hoje na faculdade, parece que tem vergonha de dizer que é evangélico, acha que vai ser criticado e não serve a Deus como deveria? Muito bem, mas tendo me dado a palavra, me permitam fazer antes uma colocação de preâmbulo. Quando se falou de direitos humanos e de política e do que está acontecendo no Brasil, queridos, tem uma coisa importante a se dizer. É comum a pessoa dizer assim: aquele moleque está fazendo aquilo, e dizem que é porque ele não tinha dinheiro, era pobre, não estudou e fez. Mas
eu não estudei, minha mãe era pobre, meu tio era pobre, ninguém é ladrão, todo mundo é gente de bem. Não está de todo errado, mas eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: uma criança é criada numa casa onde o tio é traficante, a mãe é prostituta, o irmão é ladrão, e ele vai crescendo ali. Depois ele cresce e vira traficante e ladrão também. Comparar a criança criada nesse ambiente com aquela que foi criada num ambiente onde não se pôde estudar e nem tinha dinheiro, mas todo mundo tinha uma vida honesta e certa e correta. Pensa nessas duas crianças, se a condição oferecida a elas é igual. Não é. Então a gente tem que ter um pouco mais de amor na hora de se referir àquele que fez o que não presta e dizer assim: eu também era pobre e sou honesto. Mas onde é que você foi criado? Qual foi a tua influência? Qual foi o teu ambiente de formação? Pensa nisso. Não estou defendendo bandido, queridos, não é a ideia. Meu filho vai para a faculdade, vai para a escola, vai para algum lugar e tem dificuldade de ser quem é. Eu primeiramente não olharia para o meu filho, eu olharia para mim. Porque o primeiro em quem meu filho deveria ter se espelhado para aprender como não ser igual, seria em mim. Pastor Gilberto falou algo aqui muito profundo, queridos, em relação ao evangelho que as pessoas veem em mim. Eu fui um dia pregar no ministério em Brasília e uma pessoa falou assim: não convido mais ninguém, estou cansado de convidar, ninguém vai. E houve uma campanha no Brasil todo que chamava-se Cristo é a Resposta. O problema é quem fez a pergunta. Alguém perguntou? Resposta aqui pergunta. Meus amados, o sal da terra somos nós. Eu crio gado, sou produtor rural. Se você dá sal para o gado, tem que abrir a porteira depois. Por quê? Vai procurar água. Viva de tal maneira que você provoque sede de Deus nas pessoas. Mas eu tenho que ser o primeiro a provocar sede de Deus no meu filho. Então, se o meu filho vai para a faculdade ou para uma escola e ele tem vergonha da identidade dele lá, é porque talvez a identidade dele não está completamente firmada. Porque se ele tiver convicção de quem ele é, ao invés de sentir vergonha, ele vai sentir prazer em não ser igual. Adolescente, sobretudo, costuma andar em bando, feito periquito na roça, né? Barulhentos para lá e para cá. Querido, você tem seus amiguinhos na escola, etc. Você tem um privilégio. Eu ensinei isso para o meu filho, tive essa honra, porque meu filho me trouxe um dia, por acaso, esse questionamento. Mas meus colegas, eu disse: filho, nunca abra mão do privilégio de não ser igual. Você não é igual, você é diferente. Glorifique a Deus por isso. Vive essa diferença, porque num primeiro momento você vai ser criticado, mas na hora que alguém estiver no aperto, na dificuldade extrema e precisar de alguém que o ajude, ele vai procurar você que é diferente. Você procura um pastor para abençoar a sua vida, e você fala daquele pastor que só pensa em orar. Esse cara é retrógrado, esse pastor é um retrógrado, tudo dele é Bíblia, tudo dele é oração. O cara está fora de moda, o cara está fora de tempo. Eu gosto daquele pastor modernoso lá, porque o cara manja de tudo, ele assiste as novelas, ele concorda com a maneira das pessoas se vestirem, com os brincos, com os piercings, etc. Eu gosto desse cara, esse cara é moderno. Aí o capeta entra na casa dessa pessoa e possui alguém, e ele precisa de alguém para ir lá tirar o diabo dessa pessoa. Aí ele sai: tem algum pastor de piercing aí, por favor, para tirar o demônio de alguém lá na minha casa? Não. Cadê aquele pastor que ora muito? Está por aí? Cadê aquele pastor que vive com a Bíblia na mão e no coração? Está por aí? Querido, viva como crente, viva como discípulo.
Se você viver como um verdadeiro discípulo de Jesus na sua escola, num primeiro momento você pode virar chacota. Fica firme e você vai ver que até o final muita gente vai procurar você. Se tiver tempo depois quiser me procurar, eu dou testemunho de como eu entrei, de como saí no meu curso de Direito. Não vou dizer o meio, só o começo e o fim. No primeiro dia de aula de Sociologia, a professora pediu para todo mundo se apresentar. Na hora que eu disse que era pastor, um rapaz se levantou, um advogado já, aliás, um sociólogo, levantou no curso de Direito, com papel na mão e disse: olha a sacolinha, passa a sacolinha para o pastor, tem um pastor na área. Foi uma gozação geral, uma vaia total. No final desse semestre eu mudei de faculdade. Para a glória de Jesus eu digo a vocês o seguinte: quando eu anunciei na turma que eu estava saindo e mudando de faculdade, Deus seja louvado por isso, houve um discurso de uma pessoa dizendo: não saia não, pastor. Eu disse: não tem jeito, eu tenho que sair. Eles ficaram de pé e aplaudiram, e eu dou essa salva de palmas para a glória de Jesus, querido, para a glória de Jesus. Viva quem você é, não tenha vergonha da sua identidade. E se o meu filho que foi criado no Evangelho tiver vergonha da identidade dele, de discípulo de Jesus, eu é que vou ficar com vergonha de não ter passado direito a identidade de Cristo para ele. Eu quero fazer um simples complemento ao que o pastor falou. Eu acredito muito na influência dos céus, e acredito também que a igreja é uma escola pedagógica que assume órfãos. O pastor falou sobre dignidade da pessoa humana, usando o garoto do gueto. Eu vim do gueto. A minha mãe foi mendiga até os 9 anos. Meu pai foi do Comando Vermelho. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. Meu pai e minha mãe me conceberam numa visita íntima dentro do presídio de Brasília, Papuda. Eu cresci sem pai. Minha mãe ficou viúva, sem herança, sem um sobrenome, sem dignidade. Minha mãe começou a traficar drogas e tornou traficante internacional de drogas. Eu cresci na Ceilândia, em Brasília, e o cheiro da minha rua era cheiro de maconha. A galera que batia na minha cabeça e dizia: estuda, Gilbertinho, era a galera que injetava cocaína na veia. E eu encontrei Jesus aos 8 anos de idade na Assembleia de Deus, e passei muitos anos lendo as escrituras no porão da Assembleia de Deus. Não sei se aqui tem um porão, mas toda a Assembleia de Deus tem um porão. E eu me converti em 95, dia 12 de fevereiro de 95. Fará 22 anos que sou cristão. Fui batizado no dia 17 de abril de 97, pelo 306 da Rapa Cristã. E quando eu me converti, o bispo Oziel, um bispo em Brasília, ele me ensinou a ler a Bíblia toda de 2 em 2 anos de joelho, na época. Eu tinha 8 anos de idade, da minha conversão para outra, enfim, do dia para o outro, eu comecei a usar terno e pegava o sapato do meu padrasto e colocava papel para caber o meu pé. E eu me lembro que eu li de fato a Bíblia de 2 em 2 anos. Então eu li a Bíblia toda, dos 8 aos 10, dos 10 aos 12, dos 12 aos 14, 14 aos 16, 16 aos 18, 18 aos 20, dos 20 aos 21 eu li 2 vezes, 22 aos 23 3 vezes, 23 aos 24 e assim sucessivamente. Hoje não interessa a idade que eu tenho. Mas o que estou narrando? A igreja foi essa escola pedagógica em mim. Então, filho de uma presidiária, se tornou professor. E eu me lembro que eu comecei a fazer faculdade depois de 5 anos que eu saí do ensino médio. Eu comecei a fazer faculdade aos 22 anos. Eu acredito que o Senhor é essa carta de dignidade. É por isso que eu ministro sobre devolução de honra aos pais na fé. Sentar com o pai na fé, para mim, é muito honroso. Sentar com aqueles que vieram antes de mim, porque afinal de contas, pastor, o ministério que eu exerço é o fruto de orações de mulheres que nem sabiam ler, mas oravam: Deus, envie missionários para os campos universitários. Então, quando você é gerado em Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É simples, a equação é muito simples. Jesus reina no coração arrependido. É isso. Pastor Gilberto, tendo em vista a eloquência, oratória e conhecimento dos professores de filosofia, como debater em sala de aula a existência de Deus
com aqueles que afirmam a inexistência dele? Ou melhor, como se calar? Ou é melhor calar? É isso mesmo. A letra está um pouquinho estranha aqui. Debater ou se calar diante daqueles, dos professores que usam de eloquência, oratória e conhecimento, professores de filosofia? Essa pergunta é muito boa, porque aparentemente é uma pergunta bem universitária. Eu tive a oportunidade de ministrar no fim de uma conferência universitária na Batista da Lagoinha, e foi muito legal. E um dos temas que meu pastor me ensinou, inclusive, é que Deus não existe. E a frase de Nietzsche, Deus está morto e o seu corpo continua insepulto porque fede, é um devaneio filosófico muito irrelevante. Porque um neto de puritanos cristão, ele, a partir de uma configuração ateísta, ele afirma que Deus não existe. E para a filosofia é uma frase muito irreal. Como é que ele afirma que alguém que não existe morre, sendo que para morrer tem que nascer, reproduzir e morrer? Como é que morre quem não existe? Olha que reflexão irrelevante de Nietzsche, por exemplo. Por que a gente acredita que Deus não existe, no meu caso, E obviamente é tudo filosófico. Você vai entender. Deus está além da existencialidade. Então a equação é muito simples. Imagina que essa mesa seja o universo. Em 1985, o satélite Hard encontrou uma parede no universo. Isaías 64 afirma que Deus fez o universo com palmas. Então suponhamos que eu seja Deus e aqui está o universo, essa mesa azul. Então, esse é o universo. Em 85 foi descoberto que o universo não é infinito, o universo é finito, tem um fim. Nicolau Copérnico, no século XVI, ele contraria a afirmativa de Galileu, trazendo à tona de que o centro do universo não é a Terra, como Galileu acreditava. Ele, a partir da observação empírica, ele afirma que o centro do sistema solar é o Sol, a Terra não é o centro. Ele também afirma que a Lua é uma rocha magma negra, mas a Lua bem posicionada, ela recepciona os raios solares e clareia na escuridão. Pegando então Copérnico, Deus e o efeito Copérnico, é como se eu, na minha criação, a partir do sistema solar, que aqui está na minha frente, suponhamos que eu seja Deus e aqui é o sistema solar, eu vou pegar a Terra e colocar bem aqui. Essa é a Terra. Eu sou Deus, eu estou criando tudo. Nós estamos bem aqui em Anápolis, na Terra. Deus é tão grande na sua afirmativa existencial que Ele não existe porque Ele inventou a existencialidade. Quando Ele se revela para Moisés, Ele não se revela como aquele que se existencializou. Ele diz, eu sou, eu sou. Ele não existe, Ele é. E aí, o sensacional é, nós estamos aqui na Terra. Aí o apóstolo João é sensacional. Ele diz, se eu sou Deus e aqui é a Terra e nós estamos em Anápolis, João disse, e quando o Filho do Homem aparecer, os céus e a terra desaparecerá diante da sua glória. Para mim Deus não existe. Ele está além da existencialidade. Contudo, pode aplaudir porque é sensacional. Quem traz esse devaneio é Kepler. René Descartes, quando disse penso, logo existo, ele está fazendo filosofia e poesia falando sobre a criação. Ele disse penso, logo existo. Foi o que Deus fez, Deus não existiu, o Senhor criou a existencialidade. Talvez esse seja o meu debate filosófico diante sobre o assunto se Deus existe. E obviamente a frase que traz um questionamento de um fórum acadêmico, obviamente vai ser a frase de Nietzsche. Eu tive muitos debates filosóficos dentro da UNB, muitos. Eu tenho um discurso que palestrei na UNB, no núcleo do FAI, sobre o ateísmo tem razão, influenciado pelo Neil Barreto, inclusive, que é um amigo, e é um homem que tem um contexto de psicanálise muito sensacional. Inclusive foi ele que me ensinou na afirmativa de que João Batista, a partir da ótica da psicanálise, ele teve características esquizofrênicas. Contudo, eu acredito que quando Jesus se revela, Ele não se revela para provar para ninguém que Ele é. Quem convence é o Espírito, e quando o Espírito convence, já era para o diabo. Deixa eu dizer uma coisa.
Me permitam, queridos, uma colocação sobre isso. Há uma certa preocupação com os ateus. Os ateus estão em número muito pequeno, mas um hindu não é ateu. Aliás, eles acreditam que até rato é Deus. Então eu acredito que nós não temos que nos preocupar assim tanto com os ateus, mas naqueles que creem em Deus que não é Deus. Na realidade, acreditar na existência de um Deus não muda as coisas. O que Tiago diz? Crês em Deus? Você acredita em Deus? Acredito. Faz muito bem, até o diabo crê e treme. Por isso que o que o pastor acaba de dizer, queridos, é o fundamento. O Espírito Santo tem que abrir o entendimento para que a pessoa seja liberta pelo conhecimento da verdade. Não adianta reconhecer que há Deus, porque até o diabo reconhece e se levanta contra, e não muda nada. Pastor José Clorimundo, estudo na Universidade Federal de Goiás, em uma das faculdades com maior índice de homossexualidade de lá. Como trazer o reino aos homossexuais na faculdade? Tem uma também nesse teor aqui. Como lidar com a crescente influência do homossexualismo na educação brasileira? Isso tem trazido reflexo aos jovens cristãos? Estudo na Universidade Federal de Goiás, em uma das faculdades com o maior índice de homossexualidade de lá. Como trazer o reino aos homossexuais na faculdade? E depois, como lidar com a crescente influência do homossexualismo na evolução, na educação brasileira, Isso tem trazido reflexo aos jovens cristãos. Bem, a questão da homossexualidade, da homoafetividade, é uma questão muito antiga. E há inclusive relato bíblico quanto a isso, não é? É clássico aquele relato bíblico acerca das pessoas que moravam em Sodoma, Gomorra, naquela região. E o que o Senhor Deus fez lá, né? Punindo a pecaminosidade daquelas pessoas. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que a pecaminosidade do ser humano era crescente, porque a imaginação dos seus pensamentos era má, continuamente má. É o que Moisés escreveu, está lá em Gênesis capítulo 6. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, aponta a idolatria como a causa de Deus haver entregue as pessoas idólatras à prática da homossexualidade. Está lá em Romanos capítulo 1. As pessoas eram idólatras e Deus então abandonou aquelas pessoas e entregou aquelas pessoas a paixões infames. A palavra de Deus ensina para a gente sobre a heteroafetividade, a heterossexualidade. Ele criou o macho, criou a fêmea, não é? E deu ao macho e à fêmea a bênção da fecundidade, a capacidade de terem filhos também férteis, para que a espécie humana se multiplicasse na terra. É claro que nós devemos, em qualquer meio, inclusive no meio universitário, defender o que a palavra de Deus defende. É a nossa fé, é a nossa crença, não é? É a nossa fé, é a nossa crença. Então, como lidar com essa crescente influência do homossexualismo na educação brasileira? Essa política
tem sido mais do que uma política de governo, tem sido uma política de Estado, infelizmente. Nós sabemos que, eu vou falar abertamente, o PT tem feito o aparelhamento do Estado brasileiro para que esse Estado venha cumprir os propósitos do seu conteúdo programático. E o PT é defensor dos princípios da homossexualidade, ao financiar movimentos como movimentos LGBT e através do Ministério da Educação e Cultura financiar a publicação de cartilhas que devem ser distribuídas nas escolas públicas para crianças, né? Impondo a essas crianças uma educação sexual diferente daquela que as crianças recebem em casa, diferente da palavra de Deus, diferente da Bíblia Sagrada. Nós devemos entender isso, rejeitar essa política de governo que quer se tornar uma política de Estado, e nós devemos levantar a nossa voz, como muita gente tem levantado a voz, se posicionando contra tudo isso. Pois bem, com relação a este aluno, a este acadêmico que diz estudo na Universidade Federal de Goiás, em uma das faculdades com maior índice de homossexualidade, como trazer o reino aos homossexuais na faculdade, falando do reino, então mostrar quem é o Senhor Jesus Cristo, não é? O que é o reino, já que você fala aqui do reino, o que é o reino de Deus? Cristo inaugurou o reino de Deus e voltará para estabelecê-lo definitivamente, tá certo? Então, na faculdade, a gente tem que evangelizar sem levar em conta a opção sexual da pessoa, se ele é hétero, se ele é homo. Temos que evangelizar levando em conta o fato de a pessoa estar nas trevas, ser da noite, como disse o pastor Alcides, né? Nós somos do dia, nós somos da luz. Então temos que falar de Jesus e não da questão de sexo, né? Agora, se a pessoa fizer uma pergunta, se o seu colega fizer uma pergunta, então você vai mostrar para ele a sua fé, vai defender a sua fé, vai apresentar para ele os princípios da palavra de Deus. Pastor André, eu queria só falar um pouco sobre biologia, biomedicina e psicologia nesse aspecto. A igreja ela é sensacional na arte de cuidar, e seria muito relevante de forma pedagógica ensinar algumas coisas específicas e fundamentais, como se trata de um fórum universitário. Falando de biologia, eu já falei isso várias vezes. Existe uma camada piramidal zoológica de répteis, anfíbios, invertebrados, mamíferos, plantas e os homo sapiens, que somos nós, os seres vivos, seres humanos, aliás. Essa camada piramidal zoológica se relaciona a partir de fragrâncias fisiológicas. Na biologia, a planta libera a fotossíntese, a planta fêmea libera a pólis, a planta macho sente a fragrância fisiológica da planta fêmea e eles se acasalam. Deus viu que isso era bom, isso é quarta série. Invertebrados, mamíferos, anfíbios, os seres humanos liberam fragrâncias fisiológicas. A cadela está no cio, liberam fragrância fisiológica, o macho sente a fragrância fisiológica da fêmea e eles se acasalam. Deus também viu que era bom. Falando de biomedicina, biomedicina afirma que o homem libera testosterona, o que ativa o libido feminino se ela for hétero. A mulher libera o estrogênio, a progesterona, que ativa o libido masculino se ele for hétero. A biomedicina também afirma que no caso de homossexuais, você sabe o que é um homossexual, de forma empírica? É o contrário do hétero, mas de forma científica. Seria da seguinte maneira: se eu sou um homem e sou homossexual, como existencialidade, o que tatuará o libido do homossexual vai ser a própria substância fisiológica que ele libera. Então, se eu sou homem e tenho um desejo por outros homens, o que vai tatuar o meu libido vai ser a substância que eu promovo, isto é, a testosterona. Por isso que é o tempo todo excitado. Logo sou homo, porque me relaciono com a minha própria fragrância fisiológica. Isso é biomedicina. Existe uma afirmativa, uma pseudo-afirmativa na psicologia que é muito contundente, nós sabemos, inclusive. Ela afirma sobre a memória intrauterina. O que seria a memória intrauterina? E é um conceito
que eu conversei algumas vezes com alguns grupos, alguns líderes militantes da comunidade LGBT, tanto na UNB, tanto no Congresso Nacional. Imagina que eu sou uma mulher e estou grávida de um menininho, e eu pinto o quarto desse menininho de rosa. Ou eu vou numa lojinha e compro e fico apaixonado por roupinha de menininha. Segundo essa pseudo-característica da psicologia, isso tatuará a memória intrauterina da criança. Está aí a possível explicação por que muitos homossexuais, não poucos, mas muitos, em nossas comunidades de fé estão muito cheias. Eu atendo quase que semanalmente homossexuais. A Ana Beatriz faz assim, Ana Beatriz, ela lidera a cultura de forma muito significativa, e ela tem um ministério para apacentar alguns homossexuais dentro do FIRE universitário, porque no campus universitário é muito contundente isso. Muitos nunca tiveram contato com abuso sexual e se reconhecem lésbicas ou homossexuais, e isso é uma verdade. E nós somos muito ignorantes em alguns momentos para trazer uma característica específica em características fisiológicas. Obviamente, o diabo, ele usa sapatinho de algodão, como diz os nossos pais na fé, e entra nessa configuração fisiológica e demoniza tudo isso, e ele destrói a vida do ser humano porque é um pecado. É pecado e ponto final, é pecado. Como lidar com o homossexual? Lidando como um hétero, lidando como um ser humano. Jesus veio para salvar a raça humana. É a poesia de João 3,16. O amor amou o mundo de tal maneira, a ponto de encontrar o coração de qualquer ser humano, inclusive o líder do Estado Islâmico. Se o amor de Jesus alcançar ele, já era para o diabo, inclusive. Você não precisa trazer uma metodologia para pregar para o ser humano. É só falar do Cristo crucificado, morto e ressuscitado, e ele se revelará. Fazer o trabalho do Espírito Santo é imbecilidade. Agora, ser um instrumento de Deus significa ser a continuidade de Jesus na terra, inclusive para devolver redenção a alguém com essa característica. É assim que a gente lida, por exemplo, no FIRE universitário. Pastor Alcides, qual a sua perspectiva acerca dos desigrejados? A onda do momento de tantos movimentos no Brasil. Precisamos congregar? Ele faz a pergunta aí, né? Essa pergunta é tão fácil de responder que me permitam dizer o seguinte, querido, antes. Qual é o melhor lugar para um homossexual estar hoje à tarde? Qual seria o melhor lugar para ele estar? Lá na praça ou aqui? Aqui. Mas se ele entrasse por aquela porta, vestido de mulher, com batom, brinco, com trejeitos, ele seria tratado como gente, naturalmente. Como é então que uma pessoa carente, necessitada, cercada, laçada pelo diabo, não se sente bem na igreja? Estranho, né? Uma prostituta em Nova York, alguém foi ajudá-la e disse assim: você precisa ir a uma igreja. Ela disse: igreja? Eu já me sinto acusado o tempo todo, ainda vou à igreja para me acusarem mais. Eu gostei muito de ouvir o que você disse, pastor. Trata o homossexual como gente. Quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, você pergunta se ele fez sexo outra noite, ou com quem ele fez. Não, você fala de Jesus para ele e deixa Deus fazer a obra. É o evangelho simples de Jesus. Um dia, um cabeleireiro que vestia-se em todo trejeito entregou a vida a Jesus e falou assim, naquela semana que ele entregou, ele mandou um recado para mim que domingo estaria na igreja. Aí o irmão falou assim: pastor, tudo bem, eu tenho que amar, eu tenho que abraçar, mas aí para mim é muito, esse eu não aguento não aceito, porque lá na minha terra homem é homem, pá, aquela prosa que você sabe. Olha a providência. O moço chegou, tirou a roupa de mulher, mas a cara não tinha jeito, porque estava toda trabalhada ainda, a sobrancelha e tal, e ficou sentado atrás desse irmão. E eu disse: meus irmãos, está aqui hoje o fulano de tal que entregou a vida a Jesus essa semana, pela primeira vez ele veio,
E eu vou pedir ao irmão que está na frente para virar para trás e dar um abraço nele em nome da igreja. Aí ele deu um abraço nele. Quando acabou o culto, ele disse: já entendi, pastor, já estou sarado, estou sem problema. Mas, queridos, a pergunta é: há a igreja do eu sozinho ou eu e Deus? A resposta é não. A própria palavra igreja significa assembleia. Tem que ter pelo menos 2 para ter assembleia. E no caso de ter 2, vai ter 3, porque onde tiver 2 em nome de Jesus, ele está também. Então onde tiver 2, tem sempre no mínimo 3. Agora, não existe a igreja do eu sozinho. E Jesus não prometeu participar de uma assembleia que tivesse um só para fazer coro com ele. Conquanto Jesus fale com você individualmente. E o que é que a Bíblia diz? É simples: não deixemos de nos congregar, não deixemos de nos reunir como igreja. Quanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima, o que é que nós devemos fazer? Nos reunir e nos admoestar mutuamente. Igreja não tem concorrente, queridos. Igreja não tem concorrente. Mesmo tomando nessa linha psicológica, como comunidade terapêutica, a igreja não tem concorrente como comunidade terapêutica. Mas sobretudo, a igreja não tem concorrente como comunidade redentiva. Então a igreja é o lugar onde o crente vai. E qual é a igreja onde ele deve estar? A igreja que estiver mais perto da Bíblia. Eu vi essa na internet e gostei. Não procure a igreja mais perto da sua casa, procure a igreja mais perto da Bíblia e fica lá. Pessoal, a gente vai parar de pegar perguntas, tá? Que a gente precisa concluir antes das 16h30, ok? Então vamos só aproveitar as que estão aqui. Outro aviso: Gol da placa JHS 3970 está com o vidro aberto, tá? Então, se você quiser se prevenir, vai lá e fecha. Agora vamos lá. Pastor Gilberto Araújo, considerando o grande índice de concorrência hoje, nos dias de hoje, como lidar com a frustração de não conseguir entrar na faculdade? Tem alguns cursos que são mais difíceis de acesso, como medicina, alguns semelhantes. A minha resposta é nunca desistir. Eu venho de uma realidade muito impossível, sem possibilidade de nada. E acredito que um homem motivado, ele atravessa uma parede na porrada para alcançar o objetivo. E também acredito que sofrimento é um luxo. A gente não tem tempo para sofrer, porque ninguém é playboy o suficiente para pagar uma fortuna em psicólogo. Então levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima e nunca desista. Amém? Vou colocar aqui pastor Clérimundo. Conheço um jovem que era evangélico. Ele tinha uma linda vida cristã com Deus. E aí ele começou a estudar sobre teorias de como tudo começou, o surgimento de tudo, e então acabou virando ateu. O que fazer quando isso acontece com alguém? O apóstolo Paulo escreveu e disse o seguinte: ninguém saiba mais do que convém saber. Talvez seja este um exemplo. Há pessoas que não sabem lidar com o conhecimento, né? Acabam sendo embriagados por ele, sufocados por ele, não é verdade? Entendeu? Talvez seja o que aconteceu. Agora, isso aí é uma exceção, não pode ser a regra. A regra é que todos devemos estudar, todos devemos adquirir conhecimento, né? Pedro disse que devemos crescer na graça e no conhecimento. E nós temos na própria palavra de Deus homens sábios, inclusive uma lista de pessoas sábias, como está escrito lá em 1 Reis capítulo 4, não é? Então, essa é a minha palavra para o jovem: estudar, 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 examinar tudo e reter o que for bom, né? Examinar tudo e reter o que for bom.
É claro que em todo lugar você vai encontrar o trigo, vai encontrar também o joio, e eles são bem parecidos, né? A mentira costuma ser também bem parecida com a verdade. Precisa haver discernimento. E aí o Espírito de Deus vai capacitar você para você discernir entre uma coisa e a outra. Agora, não tenha medo de estudar, não tenha medo de adquirir conhecimento, não tenha medo de ir para a faculdade, tá? Não tenha medo. O amor lança fora todo o medo. Cristo ama você, você ama a Cristo. Vai em frente, porque Ele vai com você. Pessoal, como o Eberson disse, nosso tempo já está quase que acabando, amém? O duro é que a gente não consegue começar no horário, e aí a gente fica com pouco tempo, e é tão rico esse momento aqui. Mas eu queria agradecer a todos os nossos pastores que estão aqui conosco. Eu acho que enriqueceu muito mesmo essa tarde a cada um de nós, essa visão cristã acerca da questão da juventude nossa, que está cada vez mais sendo bombardeada no meio acadêmico e cada vez mais sendo cobrada, às vezes até pelos pais. E quando a gente anunciava e convidava o pessoal para estar aqui conosco, nós dizíamos para os pais estarem aqui também conosco. E hoje há uma cobrança muito grande da parte dos pais, e eu falo isso na área da qual eu estou estudando, de que os filhos devem corresponder ao anseio dos pais, se realizar os sonhos dos pais, no curso, naquilo que vão fazer na vida. E há uma cobrança muito grande hoje na juventude para que ela, em tempo recorde, consiga alcançar muitas coisas. Algumas pesquisas estão aí dizendo que a juventude brasileira quer até os 30 anos de idade alcançar o ápice da vida profissional, sucesso, a todo custo. E infelizmente alguns pais têm deixado um legado para os filhos, no sentido de que tais filhos precisem alcançar sucesso a todo custo. E esse tem sido um legado que os pais têm deixado aos filhos, uma cobrança muito grande para que eles se realizem nos próprios filhos, aquilo que eles não conseguiram com a própria vida, com a própria existência, seja estendida na vida dos filhos. E às vezes a vocação, o desejo, a vontade do filho na vida não é aquilo que os pais querem, mas os pais querem se realizar nos próprios filhos. E essa é uma das grandes questões que a gente vê hoje na juventude, que cada vez é mais cobrada e cada vez mais busca essa questão do sucesso a todo custo. E você que é pai, você que é pastor, você que é avô, você que é mãe que está aqui conosco, reflita sobre essas questões. A grande questão que nós devemos deixar para os nossos filhos como legado não é uma situação de bem-estar, de estabilidade, mas um caráter de Cristo em cada um dos nossos filhos. Amém?